Vamos falar com a alma primeiro, depois com a alma segundo. Alma, você estava doente? Tá falando que sim. Bom, em primeiro lugar, quantos anos você tem? Parece que falou 20. Você é muito jovem, hein? Morreu muito cedo, não foi? Disse que sim. Você estava doente? Disse que tava. Você sabe qual tipo de enfermidade você tinha? Disse que não. Você não se lembra? Ou você Hum, não chegou a saber exatamente o que você tinha? Disse que não soube. Você estava em casa ou no hospital? Falou em casa. Você não ficou internado? Disse que não. Você ficou muito tempo doente? Disse que ficou. Você achava que já ia morrer? Tão jovem assim ou te pegou de surpresa? Falou surpresa. Você não esperava, não é? Que sua vida acabasse tão cedo. É assim? Tá falando que sim. E como foi que você conseguiu os dois canais do Espírito Santo para você ouvir? Disse que tocava no celular dele, sozinho. E você foi ouvir quando começou a acontecer, os vídeos aparecer? Aí você foi ouvir? Disse que foi. Você ouviu muitas coisas? Disse que ouviu. Entendeu bastante? Disse que entendeu. Você concorda com tudo que você entendeu? Que é a Disse verdade? que concorda. Você também ficou sabendo do nome de Yahushua? Disse que ficou. E você concorda que o nome verdadeiro é Yahushua? Falou que sim. Então você morreu na sua casa. Quer dizer, o seu corpo, a morte do seu corpo, porque você está vivo, não é assim? Disse que sim. Então a morte do seu corpo aconteceu na sua casa. Tá falando que sim. O que você sentiu na hora que aconteceu seu corpo morrer? Disse dor. Você sentiu dor aonde? Falou nas costas. Você sentiu dor nas costas. Tá falando que sim. E essa dor, ela passou para o corpo inteiro ou ela ficou só nas costas? Disse que passou pro corpo todo. A dor era muito forte ou mais ou menos? Falou forte. Quando essa dor veio no seu corpo, o que você entendeu? Disse que ia partir. A dor já veio acompanhada dessa informação? Falou que sim. E a dor começou nas costas e todo o seu corpo doía? Tá dizendo que sim. Uma dor que você nunca sentiu? Tá falando que sim. E acompanhada da certeza que era o fim. Falou que sim. E o que aconteceu com a sua mente? A sua mente, o que aconteceu com a sua mente? Disse que foi se lembrando das coisas. Você se lembrou de toda a sua vida. Falou que sim. Então, essa dor veio acompanhada de uma certeza que você ia morrer e acompanhada dessa sua vida passando na sua mente. É assim? Falou que sim. E você não teve mais dúvida que acabou para você a vida na Terra. Disse que não. Então, o que aconteceu com seus olhos? A sua Disse vista. que se fechou. E logo depois, o que aconteceu? Disse que saiu do corpo. Você estava sozinho nesse momento? Falou que sim. E na sua casa. Falou que sim. Quando você se pegou fora do seu corpo e você viu o seu corpo, mas você estava vivo do lado do seu corpo, você já entendia que era assim ou você entendeu quando aconteceu? Disse que entendeu quando aconteceu. Você ficou surpreso? Disse que ficou. Você achava que morreu, acabou? Disse que não. Você lia as escrituras sagradas? Falou que sim. Então você acreditava na vida depois da morte? Falou que sim. Mas você não sabia como acontecia isso, não é? Tá dizendo que sim.
Então você vai entender exatamente quando estava acontecendo com você. Tá dizendo que sim. Então vamos dizer, o seu corpo morreu, foi a morte do seu corpo que estava acontecendo, não é? Tá falando que sim. E quando você estava fora do seu corpo, você estava vivo. E o seu corpo morto e você vivo. Não é assim? Tá dizendo que sim. E você passou a saber tudo, ter todo o conhecimento que aqui De... na Terra você não tinha? Tá dizendo que sim. Que conhecimento você passou a ter que você não tinha aqui na Terra? Ah, ele tá falando de quem ele era, porque ele tava aqui. Então, você entendeu a situação lá que você era um anjo do Eterno? É isso? Tá dizendo que sim. Que você participou da rebelião? Tá falando que sim. Que você ia nascer no jardim? Que você era um anjo arrependido, ia nascer no jardim? E por causa da morte de Adão e Eva, você terminou nascendo nessa terra. E tinha um único propósito, pela palavra do Eterno, você voltar. É isso? Falou que sim. Então, quando você estava vivo, você não tinha essa informação? Disse que não. E você, quando lia a palavra, entendeu mais ou menos sobre a obediência? Disse que entendeu. Então, você entendeu que pela obediência você seria salvo. Falou que sim. Mas quando você saiu do seu corpo, aí você entendeu exatamente sobre essa salvação que a palavra do Eterno você chegou a entender. É isso? Tá dizendo que sim. Então, no mundo espiritual, você vai entender de uma forma assim esclarecida tudo. Tá Que, falando que sim. que quando você estava vivo, mesmo lendo a palavra, você não entendeu tudo. Não é assim? Tá falando que sim. Mas você entendeu mas na palavra, na Bíblia, você entendia sobre a salvação e a obediência à palavra, não entendia? Tá falando que sim. Então, e quando você saiu do seu corpo, você entendeu que você tinha obedecido o suficiente para ser salvo ou não? Disse que não. Então você entendeu que você estava condenado? Disse que sim. E nessa questão dessa condenação, da forma que você se encontra fora do seu corpo, o que você está vendo aí? Como é que é esse ver o mundo espiritual? O que você está vendo aí? Ah, ele disse que tá vendo terrível. Você pode falar mais ou menos o que você está vendo aí? O que seria o mundo espiritual para você? Ele tá falando que parece como os testemunhos que já ouviu do inferno. Então, fora do corpo, você vê o mundo igual aqueles testemunhos, o inferno? Tá falando que sim. Você só vê tudo destruído, fogo e escuridão? Tá dizendo que sim. E você vê demônios? Disse que vê. E você vê mais o que além de demônios? Ele tá falando que vê as pessoas. Não sei que tipo de pessoa ele tá falando, mas tá falando que vê alguma coisa. Aí ele falou de pessoas sendo torturadas, mas não sei em que ele tá falando. Então, você, nesse cenário de mundo espiritual que você está vivendo aí, a única coisa que você está sentindo é medo da condenação? Tá dizendo que sim. E o que seria a condenação para você? Disse ficar com eles. Lago de fogo? Falou que sim. Então, depois que você saiu do seu corpo, você está vivo, está no mundo espiritual, está vendo a realidade do mundo espiritual, entendeu tudo desde a rebelião no reino do Eterno, não é assim? Falou que sim. Que você era um anjo arrependido, não é isso? Tá falando que sim. Mas não foi obediente à palavra o suficiente para ser resgatado pela palavra. Então, agora a única coisa que você está sentindo é o medo da condenação eterna. Tá dizendo que sim. E os demônios estão te ameaçando. Disse que estão tentando.
Que seria esse tentar? Diz que estão falando as coisas. Tem anjo com você? Tá dizendo que tem. Mas os anjos que tá com você durante essa conversa com o Espírito Santo, não é isso? Falou que sim. Mas esses anjos com você não te dá certeza de salvação, dá? Diz que não. Porque você não era obediente, não é isso? Tá falando que sim. E você sabia o que tinha que obedecer? Tá falando que sabia. E você foi para essas religião cristã chamada evangélica? Para essas igrejas? Você foi? Tá dizendo que não. Então você lia a Bíblia em casa? Tá dizendo que sim. Então, mesmo lendo a Bíblia em casa, você entendeu que tinha que obedecer para ser salvo. Tá dizendo que sim. Então, essa tua condenação que você está sentindo condenado é porque você não obedeceu? Tá dizendo que sim. Olha, o Espírito Santo tem a dizer para você que mesmo você fora do seu corpo, mesmo você no estado de condenação, como você se encontra aí, esses dois anjos estão aí para levar você, para você ser salvo. Porque você morreu, vamos dizer assim, a morte do seu corpo, foi em um tempo favorável, aonde o Eterno está operando a misericórdia dele. E, e as pessoas que vêm ouvir o canal do Espírito Santo, eles são alcançados por essa misericórdia do Eterno. E o Eterno resgata mesmo depois que já saiu do corpo. Você entende? Tá dizendo que sim. Então, esses anjos vão levar você para o reino do Eterno. Você está salvo. Você viu o que te aconteceu? Você tem ideia? Você não estava condenado a ir para o lago de fogo? Falou que sim. E você ouviu os canais do Espírito Santo? Você conheceu a verdade? E agora a misericórdia do Eterno está sobre a sua vida. Quer dizer, sobre você depois do seu corpo morto. Porque, na verdade, é a morte do corpo. Você está vivo, então você não morreu. Então, o Eterno está operando sobre você a misericórdia dele. E você está salvo. Então, esses anjos vão te levar para o reino do Eterno. Você entendeu tudo? Disse que entendeu. E o que essa conversa que o Espírito Santo está tendo com você, vai colocar lá no YouTube, no mesmo canal que você ouviu, vai colocar lá para que todos entendam que é a morte do corpo que acontece. A alma, o ser, a alma vivente que mora nesse corpo de carne, é quem sai do corpo. Quando o corpo morre, ela sai do corpo. Essa prova aí real de você conversando com o Espírito Santo fora do seu corpo, é isso que acontece. Então a alma vivente continua viva, porque é eterna, não morre nunca, e é a morte do corpo que acontece. Então você vai para o reino do eterno. Tá bom assim? Falaram que sim. Acabou o medo? Disse que acabou. Agora os anjos podem te levar em paz. Tá bom? Tá falando que sim. Irmão, fala aí os anjos levando ele. Ah, pegou ele assim pelos ombros e levou pra cima voando. Agora vamos falar com o segundo, com a segunda alma. Porque o nome é aqui na terra. Depois que morre, não tem mais nome. Alma vivente. Quando o Eterno ia resgatar os anjos arrependidos da rebelião lá no reino do Eterno, que participaram da rebelião, que eles se arrependeram, são os anjos arrependidos, eles iam nascer no jardim. Então o anjo caído foi lá e fez Adão e Eva desobedecer. Aí eles nasceram aqui na terra, no meio dos que são rebeldes, que são os que morreram, e nasce na terra também aqui, com o corpo semelhante dos anjos arrependidos. Então, o que acontece? O Espírito Santo vai agora conversar com essa alma vivente, esse anjo arrependido, porque nesse ministério da misericórdia do Eterno está acontecendo exatamente assim: o esclarecimento do que é a morte, o esclarecimento do que acontece depois que morre e a condição da salvação, mesmo fora do corpo. Então vamos falar com essa alma. Alma,
Você estava doente há muito tempo? Disse que sim. Quantos anos você tem? Quer dizer, tinha. Falou 40. Então você tinha 40 anos, a idade exata que aconteceu, né? A sua partida desse mundo. Então, Alma, você estava doente? Falou que sim. Você estava no hospital ou na sua casa? Falou hospital. Você estava internado? Falou que sim. E o seu estado era muito grave? Disse que era. Você sabia que ia partir? Disse que sim. Então, como assim você encontrou os canais do Espírito Santo? Ele disse que pessoas trazia para ele ouvir. Pessoas levavam o celular e você ouvia. Tá falando que sim. Então, esse período que você ouviu, você teve um grande esclarecimento da verdade? Tá dizendo que sim. Você também acreditou que era a verdade? Tá falando que acreditou. Você acreditou que o nome verdadeiro é Yahushua? Tá dizendo que sim. E você, antes de ficar doente, você andou pelas religiões, aquelas igrejas evangélicas? Disse que andou. Quando você ouviu os canais, você chegou a entender toda a verdade? Disse que chegou. E você chegou ao conhecimento de como o Espírito Santo esclarecia sobre a apostasia lá? Chegou a ter esse conhecimento, esse esclarecimento? Tá dizendo que sim. Isso foi uma libertação para você? Tá dizendo que foi. Sair da mentira e do engano? Tá dizendo que sim. Então você continuou ouvindo os canais. Tá dizendo que sim. Isso foi bom para você, não foi? Encontrar a verdade Tá dizendo que sim. e o nome verdadeiro é Yahushua? Tá dizendo que sim. Então, aí como foi assim o dia que você partiu dessa terra? Você estava sozinho no hospital ou tinha alguém do seu lado? Disse que tinha gente com ele. Tinha pessoas do seu lado? Tá falando que sim. E o que você sentiu no dia, na hora? O que você sentiu? Falou frio. Você sentiu frio aonde? Em que parte do corpo? Falou tudo. O seu corpo começou a esfriar? Tá dizendo que sim. Mas esfriar ou gelar? Ele falou os dois. Tipo assim, um frio que não era um frio normal. É, Um frio que estranho, diferente do normal. tá dizendo que sim. E esse frio tomou todo o seu corpo? Disse que tomou. E você sentiu alguma dor além do frio? Disse que não. Só o frio. Disse que sim. E alguém estava perto de você? Disse que E tava. você comentou alguma coisa? Disse que só que tava com frio. E o que mais foi acontecendo durante esse frio? Disse que tentaram aquecer ele. Mas o frio não passava. Tá dizendo que não. E o que aconteceu com a sua mente? Disse que foi se lembrando das coisas. Se lembrando de tudo, toda a sua vida. Tá dizendo que sim. E o pessoal tentou aquecer você. Mas além de aquecer você, o que mais o pessoal tentou fazer para te ajudar? Ele tá falando que não sabe dizer. Porque a sua mente foi tomada pelas lembranças Tá da sua dizendo. vida. Tá dizendo que sim. E o que aconteceu com a sua vista, os seus olhos? Quando você teve essas lembranças da sua vida, o que aconteceu com seus olhos? Disse que ficou embaçado. E você sabia que já ia morrer? Tá falando que sabia. Mas deu tempo de conversar com alguém, alguma coisa? Ele disse que deu tempo de pedir perdão para algumas pessoas. Aí, logo que você veio essa toda a lembrança da sua vida na sua mente,
o frio no seu corpo, deu tempo você pedir perdão para algumas pessoas, aí logo sua vista ficou embaçada? Disse que sim. Aí depois, o que mais aconteceu? Disse que morreu. Aí você estava fora do corpo? Tá dizendo que sim. Você viu que ia morrer? É sair fora do corpo. Não foi isso que te aconteceu? Tá dizendo que foi. Isso é morrer. É o corpo que morre e a alma sai para fora do corpo. A alma é você aí, a alma vivente. Tá vendo? Tá dizendo que tá. Aí o que mais aconteceu? Quando você saiu do seu corpo, o que mais aconteceu? Tá dizendo que viu tudo preto, algo assim. E você se lembrou de mais alguma coisa fora do seu corpo? Se lembrou? Disse que se lembrou. Você se lembrou do quê? Ele disse que se lembrou de tudo até agora. Você se lembrou desde o reino do eterno? Tá dizendo que sim. Quando você era anjo lá, antes da queda? Tá dizendo que sim. Quer dizer, não antes da queda, antes da rebelião. Tá dizendo que se lembra. Então você se lembrou que você era um anjo arrependido, Tá falando que sim. que você ia nascer no jardim. Tá falando que sim. Aí o anjo rebelde foi lá, fez Adão e Eva morrer. Aí você nasceu nessa terra com um propósito de ser resgatado pela palavra do eterno. Tá dizendo que sim. Você lembrou de tudo isso? Tá falando que se lembrou. Você lia a palavra, a Bíblia? Você lia? Tá dizendo que sim, que ele ia. E quando você lia, você conseguia entender essa salvação que você tinha que obedecer a palavra? Disse que conseguia. Mas você obedeceu a palavra? Ele disse que um pouco sim. E quando você saiu do seu corpo, por você entender tudo, qual o seu propósito aqui na Terra, por que você nasceu na Terra, você entendeu que você tinha obedecido o suficiente para ser salvo? Tá falando que não. E você não obedeceu o suficiente para ser salvo, porque você não envolveu muito com a salvação? Tá dizendo que sim. Então, quando você se viu fora do seu corpo e você entendeu tudo, então você se sentiu em falta com a salvação. Tá dizendo que sim. Então você entendeu que você não estava salvo. Tá dizendo que sim. Você entendeu que você estava condenado Tá dizendo que sim. à segunda morte ao lago de fogo. Tá falando que sim. E agora, nesse exato momento, você ainda sente isso? Ainda entende isso? Tá falando que entende. E o que você está vendo aí nesse mundo espiritual, aonde você se encontra agora? O que você está vendo aí? Ele tá falando que é tudo como falam nos vídeos. Dos testemunhos do inferno? Ele falou no canal Existe na Lâmpada. Ah, então, pelo canal você chegou a ter um conhecimento do mundo espiritual, a destruição que é. É assim? Tá dizendo que sim. Então você está vivendo essa realidade aí agora, dessa situação do mundo espiritual, é tudo destruído. Fogo e escuro. É assim? Tá dizendo que sim. Ele tá falando alguma coisa como se estivesse rolando uma guerra, algo assim. E você está vendo os demônios aí? Disse que tá. E além de demônios, o que mais você vê? Ele tá falando de pessoas se matando. Então você só vê morte e destruição no mundo espiritual. Tá dizendo que sim. E o que que os demônios estão falando aí para você? O que que você está ouvindo eles falar? Disse que não dá pra ouvir direito. Mas eles estão te ameaçando? Ele fala que não dá pra saber, tem muita gritaria. Então você está ouvindo aí muita coisa assim de gritos? E quem que está gritando aí? Não sabe. Mas você está ouvindo? Disse que tá. Porque você sente em você estar nesse local, fora do seu corpo, não tem mais uma vida na Terra, e esse sentimento de condenação. O que você
sente de uma situação dessa? Na verdade, o que você entende de uma situação dessa? Ele tá falando que não tem palavra para descrever, ele só falou que é horrível. Bom, chega a uma conclusão que só você que está vivendo isso aí é que tem realmente o entendimento correto. Não é assim? Tá dizendo que sim. Porque não tem como você dizer para quem não está vivendo a realidade do que é estar fora do corpo. Não é assim? Tá dizendo que sim. Agora, qual o pior para você? Estar aí nessa realidade ou o medo da condenação eterna? Ele falou os dois. Os dois. E estar conversando com o Espírito Santo? Alivia alguma coisa? Tá dizendo que não. Ter ouvido os dois canais muda alguma coisa? Ele disse que o medo ainda continua. Tem anjo do seu lado aí? Tá dizendo que tem. E os dois anjos do seu lado aí, muda alguma coisa? Ele disse que o pavor ainda continua. Então, nada vai mudar esse medo da condenação eterna que você está sentindo. Nada vai mudar. Parece que tá falando não. Olha, observe uma coisa. Essa conversa com o Espírito Santo que você está tendo vai mudar sim. Você está entendendo? Foi exatamente para mudar que você está conversando com o Espírito Santo. Porque essa conversa nossa vai para o canal do Espírito Santo, para ele saber o que é morrer, o que é a morte, que a morte é o corpo que morre, mas a alma vivente, o anjo arrependido continua vivo, igual você está conversando comigo agora, fora do seu corpo. Então, essa conversa aqui do Espírito Santo com você é a misericórdia do Eterno e a salvação para você. Então, você está salvo. Esses dois anjos que estão com você aí, eles vão te levar desse lugar horrível. E vai acabar todo esse temor, todo esse terror do seu coração. Entendeu? Tá dizendo que sim. Essas palavras te dão alívio, Tá dizendo que dá. te dão descanso. Tá dizendo que dão. Então, os anjos vão te levar agora. Você está salvo. Tá bom? Diz que tá. Olhe, você ouviu os canais do Espírito Santo, os anjos trouxe você para conversar com o Espírito Santo, e isso que acontece com você, a misericórdia do Eterno e salvação para você. Tá bom assim? Diz que sim. Então os anjos levam você em paz. E você volta para o reino. Você é um anjo arrependido, uma alma vivente, que estava em um corpo, vivendo aqui na terra, que o seu corpo morreu, e agora você voltou para o mundo espiritual sem um corpo. Você estava destinado ao lago de fogo, à segunda morte, mas o Eterno, pela misericórdia dele, porque você ouviu os dois canais do Espírito Santo, agora resgata você, recupera você, salva você. Tá bom assim? Diz que sim. Então, os anjos levam você em paz. Tá bom? Falou que sim.